Olá, queridos, paz seja convosco, tudo bem? Estamos aqui um pouquinho distante do outro, mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. Nós estamos aqui para compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração em tempos de crise, né? Estamos vivendo um tempo difícil, a qual eu creio que todos aqui do Evangelho Quadrangular nunca viveu, mas o Senhor é conosco. No caso, hoje seria meu dia de estar ministrando a palavra do Senhor para vocês no templo. E Deus tinha colocado uma palavra no meu coração. Mas diante de tudo que a gente está vivendo, de tudo que nós estamos passando, hoje pela manhã eu estava fazendo meu devocional. O Senhor veio e ministrou essa palavra que eu vou compartilhar com vocês nessa hora. Está escrito lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 18. Quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E depois no versículo 23, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 23 do mesmo capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Depois que entrou no barco, seus discípulos os seguiram e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. É interessante que foi Jesus que mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que sabe de todas as coisas, E desde o fim do ano, desde a virada do ano, nós temos vivido os dias de bênção dentro da nossa igreja, a qual nós temos recebido tantas palavras de edificação, palavras de vitória, palavras de que Deus vai fazer coisas maravilhosas, A própria denominação do Evangelho Quadrangular está vivendo esse ano de 2020, o ano da multiplicação, aonde foi lançado sobre as nossas vidas, No dia que nós estivemos lá na reunião de pastores, foi lançado sobre a vida da igreja que teríamos 7 anos de abundância, assim como José no Egito, como o povo teve 7 anos de abundância. Foi lançado sobre nossas vidas essa palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas de repente, no meio do processo, no meio de palavras tão abençoadas, a qual nós temos vindo recebendo, ao longo no decorrer desse princípio de ano, que ainda estamos no 3º mês do ano, de repente aparece uma tempestade. E fomos todos pegos aparentemente de surpresa, por um vírus invisível, por um inimigo invisível, que simplesmente transformou a nossa vida da noite para o dia. Pegou todo o curso da nossa vida e paralisou tudo, mexeu com tudo. E aqui estamos nós, dentro de casa, em quarentena, cada um reunido com a sua família, Então, o que eu tenho a palavra que o Senhor colocou no meu coração na manhã desse dia? Deus está no controle de todas as coisas. Por mais difícil que pareça, por mais complicado que pareça, a palavra do Senhor diz que Jesus deu ordem para que eles partissem para o outro lado, para que eles entrassem no barco e partissem para o outro lado. Mas Jesus em nenhum momento falou para eles que haveria uma tempestade. E simplesmente, de repente, começa uma tempestade. Só que a palavra do Senhor diz que Jesus estava dormindo no barco. No meio da tempestade, Jesus está dormindo. E eu creio que muitos de nós temos orado, temos buscado o Senhor, e muitos têm perguntado onde é que está Jesus no meio dessa tempestade a qual o povo está vivendo. E o povo não é só o povo de Deus, é o ímpio, é o crente, é o ateu, é o judeu, é o preto, é o branco, todas as raças, línguas e a nação, O mundo está vivendo, está paralisado por conta de um vírus invisível. E onde é que Jesus está? Está dormindo dentro do barco. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra e dizer para vocês, escolha a fé ao invés do medo. Nesse momento onde é um momento de inconstância, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, Estamos assim em quarentena até o dia 30, mas ninguém sabe se até o dia 30 vai estar tudo resolvido, tudo normalizado. Cada hora uma pessoa fala uma coisa diferente, mas nós precisamos escolher a fé ao invés do medo, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
né? E a fé é a certeza, é a convicção daquilo que a gente não vê, mas daquilo que a gente crê, daquilo que a gente acredita. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 tópicos aqui para que nós possamos, dentro dessa tempestade, não sucumbir. Né? Dentro desses momentos de dificuldade a qual nós estamos passando, que a gente não venha sucumbir. E o primeiro é: Deus tem um poder sobre qualquer tempestade. Né? O vento pode estar soprando, a onda pode estar trazendo preocupação, mas Jesus, né? Jesus não está preocupado. Ele estava lá dormindo no meio da tempestade. Como pode? O barco balançando, as ondas sendo tão fortes a ponto, eu acredito, de jogar água dentro do barco, né? O barco para lá, o barco para cá. Acredito que alguns dos discípulos deveriam estar enjoados já, né? Para quem já andou de barco, está em alto mar e às vezes uma pequenas ondas, um pequeno balanço do barco dá enjoo. Imagina uma grande tempestade. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava dormindo. Então, nós não somos capazes de mudar essa situação. A situação chegou num ponto que ninguém é capaz de mudar, somente aquele que está dormindo no barco. Então nós precisamos ter a certeza e a convicção que Deus tem poder sobre qualquer tempestade. A palavra do Senhor diz que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Significa que Deus tinha o controle do caos, Deus tinha o controle do abismo. E quando Ele deu uma palavra, haja luz, houve luz. Tudo o que Deus falou se cumpriu. Então eu creio que se Deus ainda não, se essa tempestade ainda não passou, é porque Deus ainda não abriu a boca para falar, haja, pare. Então a gente precisa acreditar que Deus tem o poder sobre qualquer tempestade. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, nesse momento, fixa os seus olhos em Jesus. Não tira os olhos de Jesus. A palavra do Senhor diz, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. A palavra de Deus diz que Davi, no Salmo, diz assim, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos ter a convicção que o nosso socorro ele vem de Deus. Então nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Cristo nesse momento. Nesse momento não é hora de ficar vendo muita TV, não é hora muito de ficar ouvindo alguns áudios de WhatsApp, coisas que vêm para nos aterrorizar, pessoas fazendo fake news, falando coisas que muitas das vezes nem são verdadeiras, para abalar nossa estrutura, para abalar o nosso emocional. E se nós estivermos com nossos olhos fixos em Cristo, nesse momento a qual nós estamos passando pela tempestade, nada vai nos abalar, nada, porque nós somos inabaláveis diante da palavra daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então fixa os seus olhos em Jesus, né? E não esquecer nenhum momento que Jesus está no barco. Muitos podem estar falando, gente, onde é que está Deus que não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus não vai entrar com providência? Eu quero dizer para você, Deus está junto conosco no meio dessa tempestade. Deus está junto conosco nesse barco. E por que ele estava dormindo, gente, e não acorda? Porque Ele tem um controle de todas as situações. Pensa que no meio dessa tempestade Deus está nos ensinando algumas coisas. Primeiro, a confiar nele. Segundo, a olhar ao nosso redor e olhar e saber que nós precisamos confiar simplesmente, unicamente nele. Que nesse momento nosso dinheiro não vale de nada, os nossos conhecimentos não valem de nada, tudo que a gente aprendeu até hoje não vale de nada, porque estamos todos enclausurados dentro de casa. E somente sabendo que só um pode resolver o nosso problema. E esse se chama Jesus. Então, é um momento de reflexão, é um momento de olhar para dentro de nós, é um momento de endireitar as nossas veredas, é um momento, sabe, de perdoar aqueles a qual nos magoaram, de liberar o perdão para aqueles que nos magoaram, de perdoar, de pedir perdão para aqueles a qual nós magoamos, sabe? A gente às vezes fica olhando para o lado e fala, não vou fazer, com o nosso coração endurecido. Então é um momento da gente quebrantar o nosso coração diante de Deus, começar a endireitar as nossas veredas diante do Senhor, para que nós possamos, quando essa tempestade passar, ter a certeza de que nós não seremos mais as mesmas pessoas.
Eu creio que verdadeiramente nós estamos sendo moldados, o nosso caráter está sendo moldado para que nós não venhamos ser a mesma pessoa. E a palavra de Deus diz que os discípulos se aproximaram e o despertaram. Os discípulos foram lá, acordaram Jesus. Salva-nos, Senhor, senão nós vamos morrer. Será que Jesus não está dormindo, né, nesse barco porque nós não temos ido lá despertar Jesus? Será que Jesus não está nesse barco dormindo porque nós não temos buscado o Senhor o suficiente? Nós não temos clamado o Senhor o suficiente? Quantos de nós ficamos a semana toda sem orar, sem ler a palavra do Senhor, sem meditar na palavra do Senhor, e Jesus dentro da tempestade está dormindo? Nós precisamos fazer como aqueles discípulos, despertar o Mestre com a nossa oração, com a nossa adoração, com o nosso jejum, sabe, com o nosso clamor, com o nosso coração quebrantado. E a palavra de Deus diz que ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Sabe, a gente tem uma fé muito pequena, porque às vezes a nossa fé ela só funciona nos momentos de bonança, no momento que está tudo bem. E no momento que a situação vem, no momento que a tempestade chega, a nossa fé fica pequenininha. Mas Jesus repreendeu os discípulos dizendo: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E Jesus se levantou e repreendeu o vento, o mar, e houve grande calmaria. Então, no momento que Jesus se levantar no meio dessa tempestade a qual nós estamos passando, e que ele repreender todo o mal, toda a malignidade, sabe, todo o poder que está tendo esse vírus, vai se fazer calmaria. Então é o momento da gente crer e confiar que o nosso Deus é todo poderoso para acalmar qualquer tempestade, para paralisar qualquer vento a qual nós estejamos passando. E aqueles homens admiraram, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe, eu creio que chegou um tempo onde o mundo precisa reconhecer que quem é aquele que o vento o mar lhe obedece, quem é aquele capaz de cessar as pragas, quem é aquele capaz de cessar toda a mortandade? Jesus. Então nessa noite, né, eu quero deixar para vocês essa meditação. No momento em que nós estamos passando pela tempestade, vamos escolher a fé, vamos acreditar que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus dos impossíveis. E a palavra do Senhor diz que os impossíveis para o homem é possível para Deus. Não se esqueça que no meio dessa situação, Deus tem poder sobre qualquer tempestade, Deus tem poder sobre tem o controle sobre qualquer praga, sobre qualquer pandemia, sobre qualquer epidemia. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Não se esqueça de fixar os seus olhos em Jesus. Fixa os seus olhos naquele que pode todas as coisas, naquele que pode te fortalecer, naquele que pode te curar, naquele que pode te livrar no meio da tempestade. E não esqueça que Jesus está nesse barco. Você não está nesse barco sozinho, você não está no meio da tempestade sozinho. Jesus está contigo, Jesus está conosco. E tão logo essa tempestade passe, eu creio que nós vamos dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é o nosso amigo fiel. Ele não nos deixa no meio da tempestade, muito pelo contrário, ele falou para os discípulos: passa para o outro lado, mas ele entrou no barco junto, né? O mesmo Deus que tem falado coisas tão maravilhosas que vai fazer no meio da nossa vida, na nossa igreja. As promessas dele vão se cumprir na vida de cada um de nós. Então creia tão somente que o mar vai fazer bonança, que a tempestade vai passar, porque Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, está no barco junto conosco. Que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa ter uma semana abençoada, né? Uma semana de vitória, junto com a sua família, que possa ter momentos de reflexão, momentos de adoração, de louvor dentro da tua casa, onde você junto com os seus familiares possam se reunir para clamar, para adorar aquele que é digno, sabe? Que é aquele que é o único digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Uma semana de vitória, uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no seu coração. Paz seja convosco. Beijo, tchau.